Informações do sistema. Também é um item que a gente encontra aqui nas ferramentas administrativas e que serve para o pessoal de suporte fazer o que a gente chama de inventário. Você não precisa ir de máquina em máquina para fazer isso. Lembra que eu falei do gerenciamento do computador? Você pode fazer isso remotamente. Então, informações do sistema oferecem várias listas para o técnico, para o suporte, para o pessoal de suporte, com versão do sistema operacional, tipo de processador, quantidade de memória RAM, recursos de software, tá? Componentes eletrônicos, recursos de hardware. Então você consegue obter aqui 3 listas bem completinhas de auditoria. Então você encontra isso em informações do sistema. Quando você compra um jogo e vai fazer a instalação, né, que lá na caixinha tem lá, esse jogo funciona com 4 GB de memória RAM. Quando você está instalando o jogo, ele vem aqui, ó, nesse campo. E ele lê a informação da quantidade de memória RAM. Tá? E aí ele vai encontrar a informação. A informação que está aqui é a mesma que está lá na BIOS. Tá? A BIOS lá mantém quantidade de memória RAM, tipo de processador, tudo bonitinho. Então o Windows vai lá, lê essas informações e coloca aqui em modo texto. Tá bom? É super interessante esse recurso. Hoje, mais do que nunca, né, com essa coisa do home office, de funcionários levando equipamentos para casa, é fundamental que, de maneira remota, essa assistência técnica seja realizada, tá? Para você saber se aquele hardware ali está em condições e se tudo aquilo que você entregou para o usuário, para o funcionário, continuam ali disponíveis. Agora vamos falar de configuração. Tem um programa dentro do Windows que se chama MS-Config. Quando você está instalando o Windows, o próprio Windows cria respostas para o MS-Config, ou seja, o próprio Windows vai preenchendo todas essas guias, todas essas fichas, com informações da instalação e do funcionamento. O MS-Config fornece para o técnico várias opções de trabalho. Uma guia geral, você, técnico, pode marcar a opção inicialização de diagnóstico e aí, na próxima vez que você reinicializar a máquina, ela vai entrar automaticamente em modo de segurança. Então, é um recurso que o técnico usa como ferramenta, tá bom? E cada uma dessas guias tem um recurso diferente que foi configurado, se chama MS-Config, né? Configurações Microsoft relacionadas ao Windows, ao sistema operacional e aos programas que vão trabalhar associados ao Windows. Explorando um pouquinho aqui as outras guias, né? Na guia Inicialização de Sistemas, tem várias opções diferentes de configuração e de teste. Mas aqui você vai ter a lista de todos os sistemas operacionais que estão disponíveis naquela máquina. Então vamos imaginar que você tem o Windows 10, mas tem o Windows 7 também. Aí você está no 10 e quer ir para o 7. Você pode ir por aqui. Bom, você também pode selecionar um vídeo padrão. Você pode selecionar para que ele gere um log de inicialização. Tá bom? Muito legal essa ferramenta que vale a pena a gente explorar. Tá bom? Falar um pouquinho da guia serviços, né? Pessoal, aqui é o mesmo campo que a gente tem lá da guia serviços. Só que aqui ele vai listar para a gente em primeiro plano aquilo que está sendo executado agora pelo Windows ou por outros programas. Então observe que você tem uma lista bem grande também, com barra de rolagem, de vários serviços. Você pode, inclusive, ocultar os serviços da Microsoft, para que você possa acompanhar apenas os serviços de terceiros, ou seja, serviços de outros programas. Se você desmarcar essa caixinha, esse serviço deixa de funcionar naquele momento. Então, também é um teste interessante, uma ferramenta de diagnóstico. Vamos imaginar que você está lá pesquisando um defeito de áudio no Windows, né, uma chiadeira nos falantes,
e aí você quer desativar um pouquinho para ver se é o sistema operacional ou se é o hardware, né? Pode ser feito por aqui, ó. O áudio do Windows pode ser desmarcado, você vai dar um OK, e aí o Windows não vai mandar mais informação de áudio. Se parar o apito, é porque a gente tem um problema de driver, né? Se o apito continuar, é porque a gente tem um problema de hardware. Tá? Então é uma ferramenta de apoio muito interessante para o técnico. A guia ferramentas, né? Ela tem todos os programas de auxílio para o técnico. Tá? Então aqui você tem lista de coisas, tá bom? Que você pode clicar aqui e iniciar para fazer testes, né? É como se fosse uma outra caixinha de ferramentas administrativas, mas aqui dentro do MS Config, tá bom? São ferramentas de diagnóstico, ajuda, que para o técnico é sempre muito interessante. Você deve ter percebido que eu pulei a guia inicialização de programas, e foi proposital, né? No próximo capítulo, a gente vai falar muito de programas que são inicializados junto com o Windows, as falhas que eles podem trazer. Então, por conta disso, como hoje é só uma visão da ferramenta, eu não mostrei, tá? Mas ele volta aí nas próximas aulas para vocês poderem ver. Se você souber usar os recursos do MS Config, mais os eventos, mais os diagnósticos, você consegue trabalhar muito bem com a ferramenta da Microsoft, tá? O problema é que, geralmente, a pessoa, por desconhecimento ou por não querer usar mesmo, né, acaba recusando esses recursos e muitas vezes acaba até sofrendo, né, demorando mais para fazer um diagnóstico do que deveria. Legal. MS Config é configuração do Windows e dos programas. Assim que a gente instala o Windows, ele cria o MS Config e ele mesmo recheia o MS Config com essas informações. Paralelamente ao MS Config, a gente tem uma outra ferramenta chamada registro. Tá? O registro é um documento de texto aonde o Windows vai guardando as informações de cada programa. E aí não é igual ao MS Config. O MS Config só deixa ele guardar o que é mais importante. Aqui no registro ele vai guardar tudo, absolutamente tudo. Desde a posição do ícone, do valor do fundo de tela, do valor de inicialização do programa, a posição do mouse, tá? Ele vai guardar tudo isso aqui dentro do registro. Toda vez que você liga a máquina, o registro é um dos elementos que é inicializado junto. Por quê? Ele vai trazer de volta todas as configurações que você deixou da última vez que você desligou. Tá bom? Observe que a gente tem 5 pastas chamadas de HKey. Tá? Na verdade é IKey. Tá bom? Cada uma delas com uma funcionalidade diferente. Key é chave. Né? Então aqui você tem um conjunto de chaves que vão tratar de coisas diferentes. De usuários, de máquina local, de configuração atual, tá bom? O registro é fundamental para que o Windows funcione. Tá? E cada tipo de pastinha, que são chaves, né, vai ter centenas de milhares de outras chaves associadas a cada uma dessas chaves maiores. Então você tem subchaves para cada uma das chaves. É como se nós tivéssemos um diretório com vários subdiretórios dentro. Tá? E é muita coisa mesmo. Deixa eu te dar uma dica aqui. Quando você liga o seu computador, que a área de trabalho abre, se você prestar bem atenção, você vai perceber que a área de trabalho abre e uma fração de tempo depois os ícones sobem. Sobem os ícones, sobe a barra de tarefas, eles vão subindo em sequência. O responsável por fazer esse sequenciamento de ícones, de barra de tarefas, é o registro. É esse o cara que está sendo executado naquele momento. Tá bom? O registro, ele tem banco de dados ali dentro. Toda vez que um programa é instalado, ele vai lá no registro, ele altera as configurações do registro.
Toda vez que você mexe no papel de parede, acrescenta um usuário, modifica a driver, o registro também é alterado. Por isso que muitas vezes, quando a gente instala um programa, no final da instalação ele diz assim, você deve reiniciar o seu computador. Por que ele diz isso? Porque o registro precisa ser salvo com as alterações que você colocou pelo programa e precisa ser reiniciado novamente. Por isso que a gente tem que dar aquela paradinha e reiniciar o computador. Tá bom? Então, registro é uma ferramenta de característica, de banco de dados. E ele tem, né, um programa de edição próprio, chamado Regedit. Quem é técnico mais antigo, né, vai saber, vai lembrar desse nome. O Regedit é uma ferramenta que a gente usa para mexer no registro. Observa a quantidade de chaves aqui que a gente tem, né? Aí o que eu fiz? Eu cliquei aqui na chave de usuários, né? Usuários padrão, painel de controle e cores. Fui clicando ali. Só para vocês verem o tipo de dado. Tá bom? Ó, background, né? Que dados são esses? E a cor que a gente está usando. Aqui a gente está falando de cor, né? Então é padrão RGB. Tá? Ó, o botão, né? Os botões do Windows, ele usa esse RGB. Né? O gradiente da janela usa esse outro RGB. Bom? Então, tudo isso aqui fica registradinho. Se você der uma olhadinha na sua máquina aí, esses valores estarão totalmente diferentes dos meus. Por que isso acontece? Né? Porque o registro ele é específico daquela máquina. E observa que eu tenho muita coisa aqui, né? Só nessa pastinha, ó. Cursores, desktop, teclado, mouse, mesa digitalizadora, muita coisa aqui que vai gerando linhas novas no Regedit, tá bom? Importante, cada máquina tem o seu Regedit. Não adianta você salvar isso aqui e tentar exportar para uma outra. Tá? Isso aqui é desta máquina. Acabou, ponto final.